muito obrigado por estarem aqui novamente com a gente. Nossa galerinha aqui tá aumentando porque a analfabeta digital aqui eu preciso de assessores, tá? Então, nós estamos de novo com os meninos na Tabaque, Júnior, Nicolas, o Edu, nossa cigana Pandilha nos dando sustentação. Hoje quem tá filmando é o Rafa, dá um oi aí, Rafa. E o Alisson, a gente pôs ele de castigo, gente. Ele tá aqui para ficar respondendo para vocês, porque eu nunca consigo saber quem tá, quem não tá, e o pessoal fica pedindo. Então o Alisson vai estar aí respondendo, me avisando qualquer recadinho extra aí que a gente tem que falar alguma coisa. O Alisson vai estar aí ajudando a gente. Pelo menos ele conhece todo mundo, né? Já tem bastante gente aí pra gente começar. E duas. Opa. Então vamos lá, mais uma vez eu prometi para vocês que se o pessoal gostasse, que a gente ia continuar com as pequenas explicações, certo? Como muita gente pediu, gostou, falou para continuar, então nós vamos continuar. Só não esqueçam que as explicações que eu dou aqui, elas são bem resumidas. Senão a gente vai à noite aqui, eu quando começo a falar não paro. Então as explicações de hoje, elas são bem resumidas, tá? Dentro dos cursos que a gente dá aqui, a gente se estende muito mais nas explicações. Mas, como sempre, independente do assunto e da explicação que a gente vai dar, nós começamos sempre com a nossa prece de Cáritas. Então, convido todos vocês a vir fazer a oração conosco, para continuar rezando, para essa pandemia acabar logo, para a gente poder matar saudades um do outro, matar saudade do terreiro, matar saudade do tambor. Então, vamos à nossa prece. Salve nosso Pai Oxalá, salve Estegueiro de Oxóssi e Oxum, salve todos os nossos guias, nossos orixás, nossos guardiões. Pedimos a vossa bênção, a vossa proteção e pedimos também que a energia dessas orações, dos pontos cantados aqui hoje, que se estenda à casa e a todas as pessoas que estão nos ouvindo para trazer um pouco de conforto, trazer um pouco de alegria e matar saudades um pouquinho de todos. Que assim seja. Salve a oração. Salve. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. E que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se deve refletir a vossa imagem. Que assim esteja. Saravá Oxalá. Salva
falar dos dias dos namorados, que eu ia falar de Santo Antônio, então vamos começar aqui, vamos ver se vocês gostam da live de hoje também. Mês de junho é mês de Santo Antônio, de São João e de São Pedro. Na Umbanda é mês de Xangô, tá? Mas para a gente falar dos santos do mês, a gente precisa entender um pouquinho como é que eles entram na Umbanda. E aí a gente precisa falar de sincretismo. Para isso, eu vou dar uma resumida, vou dar uma simplificada grande no que é um sincretismo. Sincretismo é quando a gente pega coisas que são parecidas, com hábitos diferentes, e faz essas duas coisas serem uma só. Costumo dar o exemplo de um casamento. Um casamento pode ser um sincretismo, porque você pega duas pessoas com hábitos diferentes, com gostos parecidos, e assim que eles se casam, eles formam um casal. Então, foi um sincretismo, duas pessoas que viraram uma só. Assim acontece com os santos católicos e com os orixás da Umbanda e do Candomblé. Os escravos da época que estavam aqui no Brasil, eles escolhiam, para poder cultuar os orixás, eles escolhiam um santo que combinasse com o orixá, e aí para os senhores das fazendas, eles louvavam o santo católico, mas na realidade eles estavam louvando os orixás deles, ludibriando os senhores de senzala. Para explicar por que um santo católico, às vezes, ele sincretiza com vários orixás, a gente tem que entender que para cada região do Brasil vieram nações diferentes. Então, na África a gente tem várias nações, tem Queto, tem Jeje, Angola, Yorubá, os Bantos, e essas tribos, cada uma veio para uma região do país. Por isso que, por exemplo, a gente tem Ogum no Rio de Janeiro, e Norte e Nordeste, ele sincretizado com São Sebastião. Por quê? Ogum também é um orixá da agricultura, pelas próprias ferramentas agrícolas que ele produz. Em São Paulo e mais para o sul do país, Ogum é sincretizado com São Jorge, pelo fato de ser um lutador, de ser um guerreiro, certo? Mas o que a gente precisa entender é assim, que santo católico é santo católico e orixá é orixá, até porque os orixás são muito mais antigos do que os santos. Eu costumo dizer para o meu pessoal, eu falo que aqui tem umas teorias desde que eu sou meia doida, e aí eu costumo dizer o seguinte, para mim os escravos eram tão mais espertos que eles não fizeram o sincretismo porque combinavam. Eles fizeram o sincretismo porque eles sabiam quem era o orixá de cabeça de determinado santo. Então, por exemplo, o soldado que virou São Jorge, ele era filho de Ogum. Joana d'Arc era filha de Obá. Santa Bárbara era filha de Inhaçã. E aí você pega, por exemplo, São Jerônimo, São Judas, qual mais? São Jerônimo, São Judas, São João, são sincretizados por Xangô. Por quê? Porque esses santos eram filhos de Xangô. Aí a gente consegue entender por que um santo católico, às vezes, um orixá é sincretizado com tantos santos católicos, certo? E pra gente dar uma aliviada aqui, para eu não ficar só falando, a gente vai cantar um pouquinho. Tem um ponto que chama o Hino dos Orixás, que rodou bastante na internet, é um ponto lindo, é uma música linda, e os meninos treinaram e espero que fique bonito também, que vocês gostem. Então vamos cantar um pouquinho. Saravá Umbanda, Saravá os Orixás. Penso no dia que logo vai nascer, e o meu peito se enche de emoção, a esperança invade o meu ser, eu sou feliz e gosto de você. Penso no dia que logo vai nascer, e o meu peito se enche de emoção, a esperança
ia falar de Santo Antônio, certo? Só que falar de Santo Antônio na Umbanda não é tarefa fácil, tá? É bem complicadinho. Por quê? Primeiro de Santo Antônio já existe um monte. Você tem Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Ouro Fino, enfim. Várias outras denominações para o mesmo santo. Dependendo da região do Brasil, Santo Antônio pode ser sincretizado com 3 orixás da Umbanda, com Xangô, com Ogum e com Exu. E aí a gente vai dar uma explicadinha em cada um deles, tá? Seu dia de comemoração, o dia que comemora o Santo Antônio, é o dia 13 de junho, que é o dia do seu desencarne. Ele desencarnou em 1231 na Itália. Fiz a lição de casa, tá vendo? Estudei, gente. Seu sincretismo com Xangô é por causa das suas atribuições. Quais são? Santo Antônio sempre tem o pãozinho de Santo Antônio, todo mundo costuma colocar lá no açúcar para ver se arruma um namorado. Lírios brancos são ofertados para Santo Antônio, assim como a vela que acendem para ele é marrom, por causa do hábito dos franciscanos. Santo Antônio era franciscano e o hábito deles era o marrom, e eles costumam acender vela marrom. Todas essas oferendas, tanto o pão, principalmente o lírio e a vela marrom, são oferendas que a Umbanda, a Candomblé, também costumam oferendar para Xangô. Por isso o sincretismo de Santo Antônio com esse santo, tá? Santo Antônio também é considerado patrono do culto da Jurema, e nessa parte dele ser cultuado na Jurema, ele recebe o nome de Santo Antônio da Jurema ou Santo Antônio de Pemba. Então, já que a gente está falando de Santo Antônio com Xangô, a gente vai cantar um pontinho para Xangô, tá? Saravá Xangô! Caô, cabeça Xangô! Caô, meu pai Xangô! Cura minha dor, é o mal de amor. Amor por você, meu ser, é pra não deixar nosso amor morrer. Santo Antônio também é sincretizado com Ogum. Por quê? O sincretismo de Ogum e Santo Antônio se deriva porque o Santo Antônio também era um defensor, também era um guerreiro. Ele lutava em favor dos pobres, ele defendia muito os pobres. Na época dele, ele lutava muito contra as heresias do seu tempo. Na tradição católica, Santo Antônio ele foi aceitado como praça de cavalaria, praça da infantaria portuguesa, porque ele acabou realizando um milagre
sobre na vitória em cima dos espanhóis e dos franceses. E aqui no Brasil, ele chegou a cargo de tenente-coronel. Aqui no Brasil também, ele acabou fazendo um milagre na invasão francesa, no Rio de Janeiro. Que mais? Ele auxiliou muito na luta no Quilombo dos Palmares, por isso que ele também é sincretizado como um santo guerreiro, tá? Como ele é padroeiro dos militares, das batalhas, também foi sincretizado com Ogum. E já que a gente está falando de Ogum, de São Jorge e de Santo Antônio, a gente vai cantar um pouquinho para Ogum. Saravá Ogum! Cavaleiro bateu na sua porta, ele passou a mão na beira para ver. Cavaleiro bateu na sua porta, ele passou a mão na beira para ver. São Jorge, guerreiro da região, cavaleiro da força.
Zé Pilintra, sabe que a linha de seu Zé Pilintra é a linha dos malandros e que seu Zé Pilintra é compadre de Ogum, certo? Essa parte todos os bandistas sabem. O que alguns não sabem é que Santo Antônio no Catimbó, ele é devoto de Santo Antônio. Então você pega uma linha aí de Zé Pilintra que está sempre rezando para Santo Antônio. Inclusive a gente tem um dos pontos que fala de Santo Antônio e Zé Pilintra, né, meninos? E aí nós vamos cantar esse ponto para vocês entenderem como é que funciona um pouquinho. Então nós vamos saudar um pouquinho de seu Zé Pilintra, até porque como é dia dos namorados, seu Zé Pilintra, que Mariana Vale deu uma colaborada aí com todo mundo que está sozinho, certo? Saravá, seu Zé Pilintra! Meu pai! Seu Zé, quando vem lá de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé, faça tudo que quiser. Exu na Umbanda e no Candomblé, ele é o mensageiro dos orixás. É ele quem liga o mundo dos espíritos, o Orum, ao mundo material, que a gente chama de Aie, tá? Ele é o mensageiro, é aquele que leva todos os nossos pedidos, nossos agradecimentos, nossas orações aos orixás. Exu também é encarregado da proteção de porteiras, de casas, de templos, de cidades. Exu é o dono do mercado, então ele é o dono do movimento. Exu tem conhecimento sobre todas as coisas e ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, tá? Além disso, Exu também é responsável pelas ligações amorosas. Por quê? Porque Exu tem em si todas as contradições e conflitos que um ser humano pode ter. Então Exu ele consegue amar e odiar, ele consegue fazer a guerra ou fazer a paz, ele consegue unir ou separar. E Exu, afinal de contas, Exu é o mais próximo dos orixás aqui nossos da Terra, então ele consegue entender bem todas as emoções dos seres humanos, tá? E onde é que entra Santo Antônio nessa história? Por que ele foi sincretizado com Exu? Primeiro porque Santo Antônio era um excelentíssimo orador. Dizem que na época dele, nas pregações que ele fazia, ele conseguia hipnotizar os ouvintes, tá? Outra coisa, Santo Antônio era muito estudioso. Ele tinha um conhecimento enorme em várias áreas da ciência, em medicina, em astronomia, botânica, física, enfim, várias outras. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, dá uma procurada na internet, tá? Além de Santo Antônio, se vocês forem ver a história de Santo Antônio, vários milagres dele diz que ele era capaz de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então tudo isso são coisas muito parecidas
parecidas com as características de Exu, tá? Santo Antônio também é protetor dos viajantes, dos barqueiros e dos marinheiros, que é o quê? Movimento, gente. Outra coisa que Santo Antônio é parecido com Exu, o movimento. Santo Antônio também é considerado padroeiro das grávidas e das pessoas estéreis. Então ele acaba sendo relacionado com os relacionamentos afetivos, com a reprodução e com a sexualidade, que são também áreas que Exu domina, certo? Então, além de tudo isso, Santo Antônio também é considerado o santo casamenteiro, porque ele realiza muitos milagres a pedido das moças para arrumar namorado para quem está só. Coisas que Exu e Pombagira também são ótimos para fazer. Então, por isso que o sincretismo de Santo Antônio maior é com Exu, porque as características de Santo Antônio são muito parecidas com as características de Exu. Ou seja, o que eu falei lá no comecinho, provavelmente Santo Antônio era filho de Exu, por isso que ele conseguia fazer todas essas proezas. E já que a gente está falando de Exu, nós vamos cantar um pouquinho para Exu, certo? Sarva Exu! Chega aqui.
pedir, se vocês estão gostando das explicações, se vocês querem que a live continue nesse esqueminha de eu explico e os meninos cantam, vão deixando a opinião de vocês aí. Queria muito agradecer todos que estão aqui, ó. Eu sei que o pessoal do Lírio de Aruanda estão sempre aqui com a gente. Outra pessoa que eu nunca falei está sempre aqui com a gente, para nós é o Nino. No Face ele vai aparecer como Alexander ou o pai Félix. É um filho da casa, foi médium nosso, se desenvolveu aqui e hoje ele tem a casa dele, aliás, casa do seu Zé Pilindra. O Nino também está sempre aí compartilhando nossas lives, tá? Eu sei de quem mais, Marinês, Marisa, Solange, Manu, Márcia, Rodrigo. Os médios do terreiro estão sempre aí, eu não vou lembrar de todos os nomes, me desculpa se eu esquecer mais alguém, tá? Eu sei que tem uma galera, tem um pessoal da assistência, eu vejo sempre aí a Leda, a Maria Luísa, Rosana Dias, a Lili. Então um beijo para todos vocês. Muito obrigado por estarem participando com a gente. Se eu não falei alguns nomes, gente, me perdoa. Qualquer coisa eu vou pedir pro Alisson escrever para mim o nome de todo mundo aí. Hoje o Alisson ficou dando resposta para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês me dão um alô se vocês querem que o Alisson continue aí conversando, falando com vocês. E aí, já que a gente está falando de Santo Antônio, nós vamos encerrar hoje, em vez de encerrar com os caboclos, a gente vai encerrar também com um pontinho falando de Santo Antônio, tá? E para a semana que vem, eu estou programando a gente falar de São João, que é sincretizado com Xangô. Então, para a semana que vem, eu vou bolar alguma coisa aí para São João e Xangô, tá? Falar das fogueiras, de tudo isso. Se vocês estiverem gostando desse ritmo de live, dá um alô aí pra mim, dá um ok, que aí eu sei que vocês estão gostando, que vocês não estão, e a gente continua para poder levar um pouquinho de amor, levar um pouquinho de paz, levar um pouco de sossego, e a gente poder continuar rezando junto, fazendo uma grande corrente, para que a gente passe por essa situação o mais rápido possível, e que todos consigam ficar bem depois de tudo isso, certo? Então, boa noite a todos, que Oxalá nos abençoe. E vamos terminar, meninos. Primeiro, ó, obrigado, Júnior. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Edu. Obrigado, Alisson. Vem cá, dá um beijo, pessoal, que você ficava atrás das câmeras e ninguém te via. Valeu, galera. Aí tem o Rafa também. Não quer vir aqui na frente, Rafa? Falar um oi pra galera? Não, só mãozinha. Nossa cigana Pandilha, sempre aqui dando sustentação. Muito obrigado, Pandilha, por sustentar todo esse trabalho, por dar esse apoio pra gente. E obrigado a vocês aí desse lado, que estão sempre aí aguentando eu falando e os meninos tocando. Boa noite a todos, beijão, que Oxalá abençoe a todos nós. Saravambana. São
cada